Muito bem, hoje pela manhã nós tivemos um momento fantástico, um culto muito gostoso. Podemos conhecer um pouco do trabalho do missionário pastor Antônio Guni, que nós ajudamos ali em Moçambique. Vivemos uma manhã gostosa. Quem estava aqui teve que aprendeu a dançar um pouco. Foi muito bom. Eu quero dizer para os irmãos que alguns que devem ter tido a oportunidade de ir para a África, é muito bom. O culto lá, quero dizer para os irmãos que tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Então, nós fomos num culto com os sudaneses e o culto começou às 9 horas. Beleza, né? Começou às 9 horas. Teve, como nós aqui, aquele momento inicial, 3 cânticos, alguns avisos, mais um cântico, a palavra, e mais uns cânticos, e dali um pouco, mais cânticos, e mais cânticos, e mais cânticos, e já era 1 hora. A minha barriga já estava roncando. E eles cantavam, e dançavam, e iam, e faziam barulho, e cantam, e cantam, e cantam, e cantam. E eu, Jesus, eu vou desmaiar de fome aqui, eu estou com muita fome. E eu saí, perto das 2 horas, eu e os colegas que estavam juntos, fomos embora. Até tínhamos um jogo marcado com os irmãos sudaneses, inclusive. E fomos para o jogo. Almoçar e depois nós fomos para o jogo. Perdemos o jogo de 2-1. E aí, terminado o jogo, nós estamos conversando e descobrimos. Eles não tinham tomado o café da manhã. Nós tínhamos tomado o café da manhã, nós tínhamos almoçado e eles nem almoçado ainda tinham. Imagine se eles tivessem tomado, a gente tinha levado uma goleada. Mas graças a Deus foi muito gostoso estar com eles, eles amam. E conversamos no almoço com o pastor Guni e já tínhamos pincelado uma conversa aqui pela manhã. E aí surgiu a possibilidade de formarmos um grupo e participar de um daqueles acampamentos que ele colocou aqui hoje. Então, você vai se preparar para o projeto Moçambique 2021. Ok? Amém? Nós vamos formar uma equipe. E quero dizer que em poucas conversas que nós tivemos aqui, nós já temos 3 casais inscritos e 2 de sobreaviso. Amém? Então, ore a Deus e prepare-se. 2021, Moçambique, Primeira Igreja Batista de Jacareí. Muito bem. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos que nós temos condições de começar missões em casa. Aí você pode perguntar, como assim, né? Mas vamos perceber, vamos refletir sobre uma coisa assim. Nós estamos vivendo um tempo muito cômodo, muito prático, muito fácil, muito tranquilo. Eu estava conversando hoje com alguns irmãos, quando eu viajava para fazer promoção de missões, a minha esposa só sabia que eu estava bem depois que eu chegava em algum lugar e ligava e dizia, já estou em Caçador. Nessa época eu morava em Santa Catarina, né? Já estou em Caçador. Depois saía de Caçador, já estou em Videira. E depois já estou em Chapecó. Então era assim, eu ia correndo o interior de Santa Catarina e chegava na rodoviária e ligava. Hoje em dia, outro dia eu viajei 3 horas e meia de viagem, uma moça que estava à minha frente, mãe, eu estou subindo no ônibus agora. Aí tá, não sei o quê, conversa vai, conversa vem, conversa vai, mãe, o ônibus já está saindo. Aí tá, conversa vai, conversa vem, e ela sempre no telefone, 3 horas e meia conversando com a mãe, mãe, o ônibus já está passando em tal lugar assim, assim, assim. Aí quando eu digo, mãe, o ônibus já está descendo a serra. Aí tá, mãe, já estamos chegando na rodoviária, 3 horas e meia conversando com a mãe. Haja ouvido, hein? Mas está muito fácil tudo. Nós podemos pedir refeição, solicitar Uber, táxi, de casa. Você liga, ele para na sua porta
e você vai. Marcar consulta médica, exames, essas coisas, tu não precisa mais, não é tão necessário ir ao hospital. Você pode marcar por telefone. Fazer pagamento, fazer compras, transferências, tudo em casa. Você paga o aplicativo ali, pá, você faz tudo. Analisar saldos e extratos bancários. Você não precisa mais ir pedir para o gerente, não precisa mais ir na maquininha. Você faz em casa isso, você tem essas informações. Fazer reservas de ingressos e eventos, comprar passagens, comprar ingressos, tudo nós podemos fazer em casa. Viagens para rodoviária, pela rodoviária ou aeroporto, dá para fazer isso em casa. Podemos fazer reuniões pelo Skype, os sistemas da videochamada, grupo de WhatsApp. A gente decide, esses dias nós fazemos uma reunião aí, um irmão estava em Ubatuba, outro em São Paulo, eu aqui, e o outro lá no Rio Grande do Sul, e tudo pelo WhatsApp, pronto, fechamos um negócio aí, está tranquilo, já resolvemos toda a parada, com todas essas distâncias. Olha como está cômodo. Antigamente tinha que mandar um fax, tinha que ligar, depois desligar, ligar para outro, e agora tudo tão fácil. Podemos até fazer um curso e obter uma formação sem sair de casa. Não é bom assim? É muito fácil. Então eu creio que temos muito mais compromissos, mas muito mais compromissos mesmo que podemos fazer. Eu creio que tudo isso que eu falei, você deve ter falado, o pastor já está um pouco moderninho, mas faltou bastante coisa aí, nessa história aí. Mas tem muito mais que dá para nós fazer. Mas também dá algo muito importante para nós fazermos: missões. Nós podemos fazer missões em casa. E eu quero refletir com você nessa noite. Missões começam em casa. E eu quero usar uma mulher, a mulher sunamita, em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-la. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu em seu quarto e deitou-se. Já era dele, o seu quarto. Então eu quero pensar nessa mulher sunamita. Essa mulher interessante, não tem o nome dela, mas diz que ela é rica. Eliseu, como Elias, o seu professor, o seu mestre, ele trabalhava, o reino era dividido, mas eles tanto trabalhavam no reino do norte como no reino do sul, visitando, pregando, ensinando as pessoas, orientando, treinando também, preparando discípulos. E Eliseu chega a Sunem. E quando ele chega a Sunem, ele está lá fazendo um trabalho. Essa mulher provavelmente deve ter tido alguma conversa com ele em algum dia. E aí ela conversa com outras pessoas que conversaram com ele também. Ela começa a prestar atenção em todas essas situações. E aí ela fica curiosa de ter uma conversa com ele e pede para ele ir à sua casa. Ela conversa, é interessante que fala o texto que ele ficou indo mais vezes, mas ele não percebeu que ela tinha um problema. Tanto que ele se sente tão agradecido pelo cuidado, que mais para frente do texto, nessa leitura que nós fizemos, ele chama o seu moço, o seu seminarista, o seu treinador, que está sendo treinado, e fala: o que essa moça precisa? O que essa mulher precisa?
E aí ele fala, um filho. Então ele ora e ela vai ter um filho. Mas ela tinha um problema de não poder ter um filho. Mas o problema da vida dela, naquele tempo, no tempo bíblico, não ter filho, uma mulher não ter filho, ela podia ter tudo na vida. Tudo. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Mas eu te amo, eu faço tudo por você. Mas não ter filho era ser desprezada pela sociedade, era não ter crédito em nenhum banco, era não ter nenhum favor de ninguém, era ridicularizada e era ainda escarnecida, uma pessoa que não tinha filhos. Mas essa mulher, por todos esses problemas que ela teve, ela não deixou de começar missões em sua casa. E é isso que eu quero compartilhar com você. Quando eu aprendi isso de fazer missões em casa, foi com o meu pastor. O meu pastor, ele pegou um grupo de rapazes da igreja e começou a andar mais em particular conosco, estudar a Bíblia conosco, treinar-nos e nos conscientizar de um compromisso com Deus. E um dia ele nos dando um treinamento de evangelismo, ele falou de vários aspectos de evangelismo, e um desses aspectos de evangelismo foi por telefone. Então, lembram uma lista telefônica de São Paulo? Era um livrinho dessa grossura, assim, um baita cadernão lá. E aí nós pegávamos, eu às vezes marcava uma página, tínhamos uma frase para iniciar. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende, né? Alô, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu tenho uma mensagem muito importante para você. Deus te ama e tem um propósito para a sua vida. Era isso que nós falávamos no telefone quando nós ligávamos. Tinha gente que batia o telefone, sem dúvida, mas tinha pessoas que queriam conversar. E um dia um colega, um desses jovens, hoje ele é pastor na Inglaterra, ele foi missionário em Portugal, e hoje ele está pastoreando uma igreja de brasileiros na Inglaterra. Ele ligou para uma casa. Nós morávamos próximo de Osasco, nós morávamos em Pirituba, e ele correu o dedo assim, parou e ligou. Na hora que ele ligou, deu um gasgo, ele não conseguiu falar a frase, ele não conseguiu entrar, e veio um hino. Eu não me recordo agora o hino que ele cantou, mas um hino que falava de querer estar com Deus, de querer experimentar a presença dele, alguma coisa nesse sentido. E ele começou a cantar o hino. Ele foi cantando, e aquele homem que atendeu o telefone começou a chorar. Ele começou a chorar e falou, pera um pouco, a minha esposa precisa ouvir isso daí, continua. E pôs o telefone para a esposa começou a chorar. Um minuto, você vai fazer, meu filho precisa ouvir também. Passou para o filho, para o outro filho, eram 3 filhos. E o telefone voltou para o pai. E esse pai falou assim, olha, nós estávamos na mesa agora, cada um com um copo de veneno. Minha vida está destruída, minha empresa está falida, eu estou perdendo tudo. E não tem sentido de nós continuarmos vivos. Mas o que você falou acendeu esperança em nós. Você pode nos ajudar? Sabe onde era esse telefone? Na Penha. Quem conhece São Paulo, Pirituba, Oeste Paulista, extremo Pirituba, Osasco. Ele está na Penha, leste de São Paulo. Então ele explicou, a região, mas nós vamos aí, ele correu, foi até a casa do pastor. O pastor morava no outro, na mesma região oeste, mas bairro bem afastado. Ele foi, de lá eles foram, da casa do pastor, fizeram mais uma ligação, foram para lá, oraram, e toda a família aceitou Jesus como Salvador. Amém? Missões em casa.
São muitas experiências por telefone que nós tivemos fazendo evangelismo dentro de casa. Olha só que interessante. A nossa casa é o local ideal para fazer a diferença na obra missionária. Uma frase dita pelo pastor Silvio Macri, pastor da Igreja Batista Central de Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, ele fala assim: o lar é o primeiro e maior e o mais importante campo missionário. Nós ouvimos aqui, logo, nós temos um chamado, não é verdade? Todos nós somos missionários. Como a irmã Jane colocou, na igreja você é um ministro. Você ministra a vida de cada uma das pessoas aqui presente, com o seu sorriso, com o seu cumprimento, com o seu olhar, com a sua gentileza, com a sua generosidade. Lá fora, você é um missionário. Você pode reconciliar muitas pessoas com Deus. Há muitas pessoas perdidas, há muitas pessoas desesperadas. Agora mesmo, eu vindo de táxi, eu tive que vir de táxi, né? Porque o meu carro quebrou. Então eu vim, parei ali. Aí ele falou, vim conversando com ele e tal, a questão de vida em Jesus Cristo, essa coisa toda, tudo e tal. E então eu falei, ele falou assim: você me faz um favor? Eu falo, faço. Você ora por mim? Falei, oro. Aí eu quero, nesse momento, a gente curvar a cabeça, vamos orar por esse motorista. Ele compartilhou bastante dificuldades comigo, mas vamos pedir para que Deus visite o coração dele de uma maneira muito especial. Ele saiu bastante convicto de que ele tem que procurar Jesus o mais breve possível. Vamos fazer uma oração por ele agora, também? Curva a sua cabeça. Pai, com esse motorista que eu vinha conversando, ele demonstrou bastante necessidades. E o Senhor viu, o Senhor sabe, o Senhor conhece, eu pude perceber que ele é um homem muito triste. Mas quando nós conversamos, ele arregalou aqueles olhos. E o Senhor conhece toda a sua história. Mas nesse momento nós estamos orando por eles. Visita o coração dele, Pai. Abraça o coração dele. Dê a ele uma noite especial. Que ele entenda que o Senhor está do seu lado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado. Eu me comprometi com ele e agora acabei de cumprir a promessa de orar com os irmãos por ele. Muito bom. Então, você pode perguntar para mim, como começar missões em minha casa? Eu quero compartilhar isso para você começar missões em sua casa. Em primeiro lugar, você pode anotar aí no seu esboço, disposição para servir. Ter um coração sensível. Um coração sensível, ele resulta em atos de disposição. Veja o versículo 8, diz: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela preparava uma refeição. Olha só que coisa interessante. Ela insistiu. O texto deixa bem claro que ele não aceitou o convite de primeira instância. Ela convidou, ele, por alguma coisa ele recusou, ela insistiu, fez com que, tem texto bíblico que diz, ele se constrangeu. Ele ficou constrangido em nem dizer mais não. Olha, se me convidar, eu não falo muito não. Né, Robson? Pode convidar a gente aí que tá beleza. Mas o que é importante nós entendermos aqui é que ela tinha uma grande necessidade de conversar com ele. E ela conversou, e o texto continua dizendo, depois disso, sempre que passava ali, ele ia lá e fazia uma nova refeição. Ele ia lá, fazia outra refeição. Ele ia lá, fazia outra refeição. E isso foi indo por vários dias. A disposição, ela vem de uma visão espiritual. Essa mulher, ela se interessou diante das conversas que ela pôde ouvir na comunidade. E ela então trouxe ele para sua casa. E a conversa foi muito importante.
A recepção deve ter sido muito boa, muito interessante. E Eliseu continuou indo lá. Eliseu viu oportunidade de poder fazer com que aquela família chegasse aos pés de Deus. Essa mulher, ela estava atenta a todos os atos desse homem. E ela então faz essa proposta, ela tem essa iniciativa. Vem em casa, vamos conversar melhor sobre esse assunto. E ela percebeu que Eliseu vinha de tempo a tempo. Ela percebeu que Eliseu estava sempre ali preparado para conversar. Então ela tinha intenções de fazer algo a mais, como nós vamos poder ver. Mas o trabalho que Eliseu fazia de aconselhar, de orientar, de proclamar a palavra de Deus, de instruir as pessoas, fazer o coração das pessoas se abrirem para Deus, isso tudo ela foi percebendo. Nisso tudo, ela então resolve fazer essa refeição de uma forma mais pessoal, mais íntima, aonde ela poderia tirar suas dúvidas acerca da pessoa de Deus. Então aquela casa provavelmente começou a respirar um mover de Deus diferente, que vai fazendo um processo para culminar naquilo que Deus quer fazer lá na frente. Em segundo lugar, para começar missões em sua casa, é preciso persuadir a família a fazer parte dessa missão. Ou seja, um coração influenciador. Nós muitas vezes queremos fazer as coisas de Deus, mas não compartilhamos em casa o que nós queremos fazer. Nós não levamos os nossos filhos a fazer, o cônjuge a fazer. E o versículo 9 e 10 diz: de modo que ela disse ao marido, depois de várias refeições, depois de várias conversas, ela chega ao marido e fala: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupar. Olha só, agora a casa dela já passa a ser uma extensão missionária. Ela procura o seu marido, ela não toma iniciativa aleatoriamente ou impulsivamente, assim, vou fazer e acabou, e vai ser dessa forma. Não, ela conversa com o seu marido, ela envolve o seu marido nessa situação, e então eles constroem. E essa ação dela é tão rápida, que ela já, vendo que de tempo em tempo ele vinha, ela já tinha intenção de deixar pronto essa situação. Envolver a família. No caso dessa mulher, ela não podia ter filhos. No versículo 14 mostra lá que ela não tinha filhos, mas ela envolveu o marido. Eu e você, nós podemos envolver os nossos filhos. O Mateus, o meu filho, ele entrou na escola logo no período escolar, e quando ele estava lá, um menino de um grande amigo e paciente meu, na clínica onde eu tinha lá, onde morava, de repente o menino começou a bater no meu filho. E aí eu chamei o meu filho e falei: filho, Deus está querendo fazer alguma coisa na vida dele e o diabo está interferindo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a orar por ele. E nós começamos a orar pelo menino que batia no meu filho. Ele era mais fortinho, gordinho. E aí então, um dia esse menino levou um tombo e se machucou, e as coisas dele se esparramou. O Mateus foi lá e catou todas as coisas dele. E nós sempre orientamos, quando ele precisar de ajuda, você ajude ele, filho. E o Mateus colheu todas as coisas dele. Sabe, o menino ficou com tanta vergonha de maltratar e o Mateus fazer tudo aquilo para ele, que virou o melhor amigo dele e ainda defendia ele se alguém quisesse fazer alguma coisa. Amém? Nós vamos ensinando os nossos filhos a viver e enfrentar circunstâncias, e a oração é a resposta de tudo. Então,
Quando nós envolvemos os nossos filhos, uma outra experiência também, eu fui almoçar em Belo Horizonte, eu estava fazendo um curso em Belo Horizonte, fui almoçar na casa de um pastor, ele era missionário, ele era da Alemanha, e tinham 2 filhos. E aí, quando eu fui sentar no prato, eu percebi que tinha um papel no meu prato, né? E eu olhei assim e tal, aí eu peguei o papel, quando eu peguei o papel, eu percebi que tinha uma coisa escrita. E aquele menininho de uns 7 anos de idade, ele tinha na época, ele escreveu uma frase: Deus te ama e nós também, e estamos orando por você. Uma frase assim, olha, eu fiquei assim olhando, e ele olhou para mim com aquela carinha de garotinho de 7 anos, deu aquela risadinha dele, né? Foi tudo muito interessante. E é dessa forma, nós vamos envolvendo os nossos filhos, envolvendo a família em missões dessa maneira. Outra experiência, eu fui pregar em São Francisco, em Minas Gerais. E quando eu cheguei em São Francisco, era a denominação, acho que era metodista, eu fui pregar lá, e aí o pastor falou: pastor, nós temos um irmão aqui na igreja, uma família, e eles decidiram que a casa deles iam servir a Deus, e eles aproveitaram uma parte do quintal e construíram uma suíte, e o pastor vai ficar hospedado nessa suíte. Tudo bem, não tem problema nenhum. Quando eu cheguei lá, aquele quartinho arrumado, fechando a porta, parecia quarto de hotel, tinha frigobar, todo cheio de coisinhas, guloseimas ainda. E naquele tempo ainda não tinha o Mateus nem a Ana Júlia, e nós ficamos ali, foi um negócio maravilhoso. E aquela família falou: não, pastor, nós queremos que todos os pastores que vierem pregar na nossa igreja, todo missionário que aqui chegar, se hospede aqui em casa, e está aqui, tudo aqui para o senhor, não tem necessidade de abrir porta para resolver nada, de se constranger com alguém que esteja passando na casa, tudo, está aqui. E um dia eu preguei, quando eu cheguei na igreja, eu preguei para eles, falei: olha, aconteceu isso, tal. 2 irmãos lá, um tinha um quarto lá no fundo, cheio de tranqueira, ele fez uma coisa lá, jogou um monte de coisa fora, limpou aquele quarto e passou a ser, está lá até hoje, um quarto para hospedar pastores e missionários. E um outro acabou fazendo um puxadinho também e construiu na casa dele. Então é isso, é uma maneira de nós fazermos missões dentro de casa. Em terceiro lugar, para começar missões, é importante uma atitude de entrega e, anota aí, sacrifício. Isso seja coração generoso. Está certo que aquela mulher, o texto diz que ela era rica, mas vamos pensar bem em mim e você, vamos pensar em nós um pouquinho. Quando nós estamos diante de um problema da nossa vida, quando nós estamos diante de uma dificuldade, eu quero que você pense, muitas vezes nós não temos força para servir, ainda mais para fazer sacrifício, para se dispor a fazer algo a mais. Não é verdade? Mas Deus muitas vezes nos permite situações interessantes. Minha esposa não podia ter filhos. E aí então veio o milagre, que eu já contei aqui, ela acabou engravidando. Mas a primeira gravidez foi quando nós estávamos com 18 anos de casado. Perdemos logo de cara a primeira, dentro do mesmo mês. A segunda, estávamos no 5º mês, caminhando para o 6º mês. Houve uma complicação e perdemos o bebê. Foi uma experiência dolorosa para quem estava esperando 18 anos ter um filho. Foi muito doloroso. Então, passei aquela noite com a minha esposa, saí do hospital. Um irmão conversou comigo: e aí, pastor? Eu falei: perdemos, já foi, tudo bem, mas... E fui para casa, porque em casa tinha roupa no varal, tinha que bater mais roupa, tinha que trocar aquela roupa, tirar do varal, colocar o que estava na máquina e colocar mais para bater. Minha esposa ficou uns dias no hospital, o negócio estava feio lá, e eu estava nessa correria. Eu ia para casa, fazia o que tinha que fazer e voltava para ficar com ela no hospital. E nessa corrida, uma pessoa tentou me alcançar e não alcançou, e conversou com o rapaz que tinha conversado comigo.
e falou para ele, escuta, não, perdão, antes ele correu até minha casa e me chamou. E ele disse, pastor, eu preciso de uma ajuda sua. Eu falei, pode falar. O senhor sabe, eu comprei aquela casa, né? Eu paguei, nem lembro o valor, mas 170 mil eu paguei. Aí eu falei, sim. E aí eu quero vender a casa. E eu arrumei uma pessoa que me dá 165. O que o senhor acha? Eu vendo ou não vendo? Imagina, meu irmão, como eu estava com o meu coração. Eu tinha perdido um sonho que eu sonhava há 18 anos. Era no 5º mês. Eu abaixei a cabeça e falei, Jesus, me ajuda, que eu não estou com cabeça para dar essa orientação. Falei, irmão, quanto você pagou nessa casa? 170 mil. Quanto você gastou para a reforma? 3 mil, 3.800, uma coisa assim ele falou. Então, 173.800, você vai vender por 165? Ele tinha falado que a esposa estava nervosa porque ele ia vender por esse valor. Você não acha que você está perdendo? Pelo menos pelo valor que você comprou, vai, 170 mil, mas mesmo assim você está perdendo. Ah, pastor, tá bom, brigadão, me deu um abraço e foi. Só que ele encontrou com o irmão. Quando ele encontrou com o irmão, ele voltou para casa. Ele bateu lá de novo, eu saí e falei, Jesus, de novo, o que ele vai perguntar agora? Ele falou, pastor, é verdade? Eu falei, o quê? É verdade o que aconteceu? Eu não estou sabendo o que você está falando. A sua esposa perdeu o bebê? Ah, perdeu. Eu estava pensando que ele falar, é verdade que eu tenho que vender pelo menos. Estava pensando nesse sentido. Aí ele pegou e me abraçou chorando. E ele disse assim, eu não sabia que eu era tão egocêntrico a ponto de não sentir o que o Senhor estava sentindo e eu estar preocupado com uma coisa. E o Senhor ainda me dá o Senhor tinha direito de me dar uma bela de uma resposta. Este homem mudou tanto, ele é uma outra pessoa, é incrível o que Deus fez com o coração deste homem. Então, assim, o meu problema é o meu problema, não é o problema dos outros. As pessoas lá fora, elas não estão muito ligadas com isso. A Sunamita, ela tinha um grande problema, ela não podia ter filhos, mas o que ela queria fazer para Deus, o que ela queria fazer, dando oportunidade da vida dela com Deus, era muito maior do que o problema dela. Ela podia superar esse problema. Quando nós colocamos o nosso coração a buscar Deus em primeiro lugar, isso se torna maior do que o problema que nós estamos vivendo. Como o pastor falou aqui, o que ganha o seu coração? O que é que toma o seu pensamento? O que é que faz você pensar logo quando você acorda? Quando você perde as noites de sono, o que você fica pensando? Sabe? Se nós ocuparmos a nossa mente com as coisas de Deus, como nós superamos todas as situações que vivemos dessa forma. Então, esse sacrifício, quando Eliseu chegou, versículo 11, diz lá, um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Agora, o homem de Deus tinha um lugar para dormir, tinha um lugar para descansar, tinha um lugar para fazer suas reflexões. Quando nós fazemos isso de ocupar a nossa mente e os nossos esforços para servir a Deus, nós podemos viver Salmo 60:12, que diz, com Deus conquistaremos a vitória. Na Almeida Corrigida diz, faremos proezas. Com Deus faremos proezas. E essa mulher fez uma proeza. Eles agiram com rapidez e dedicação. E as coisas foram planejadas rápido. Mas quando o Eliseu veio da próxima vez, na sua próxima visita àquela comunidade, eles já tinham um quarto para descansar, para ficar ali desfrutando da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Para começar missões em casa, é preciso, em quarto lugar, buscar em primeiro lugar, anota aí, a vontade de Deus. Isso é coração agradecido. A gratidão é que nos leva a buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. É o reconhecimento de que Deus realmente cuida dos nossos problemas, de que Deus é o Senhor de todas as situações, de que tudo está na mão dele. Eu posso buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ela respondeu,
eu estou bem entre minha própria gente. O versículo 13. Olha só, isso é incrível, é fantástico a resposta dessa sunamita. O Eliseu estava agradecido pelo que ela tinha feito por ele, mas ela estava agradecida por tudo que ela pôde ouvir de palavra profética daquele homem. Uma ação de gratidão de um lado, uma ação de gratidão do outro. Ele então quer fazer uma oração específica por um problema dela. E ele manda Geazi falar com ela. Escuta, que problema ela tem? E Geazi pergunta: você tem algum problema? Não, olha, eu estou bem. Eu estou bem com o meu povo. Eu estou bem com Deus. Eu estou bem com o governo. Eu estou bem com tudo. Eu não tenho problemas para serem resolvidos. Eliseu queria orar para romper algum problema político, algum problema social, algum problema familiar. Ele estava desejoso de abençoar aquela casa, de abençoar aquela mulher, de abençoar aquela família. Orar por algo. Aí Geazi percebeu uma coisa que Eliseu não percebeu. Ela não tem filho. Eliseu chama ela e fala: o ano que vem, nesse mesmo período, você vai estar abraçando um bebê. Ela fica bem constrangida. Ela diz: não minta para a tua serva. Até agora tudo que eu ouvi do Senhor tem sido tão bom. Até agora tudo que eu ouvi de Deus tem sido tão bom. Por quê? Vai mentir assim? Meu esposo já é idoso. Isso é, ela provavelmente era uma mulher mais nova, ele bem mais velho, e ele, por algum problema, não podia mais ter relação sexual com ela. E ele falou: vai. E no ano seguinte, ela tinha o seu bebê. O texto continua, a criança cresce, está lá brincando, sente uma dor de cabeça, vem a morrer. Ela vai e pergunta para o homem: por que tudo isso? E acontece então o grande milagre da ressurreição dessa criança. Mas o mais importante é que ela responde: estou bem com a minha própria gente. Independente do seu problema, independente da sua tristeza, independente da sua dor, independente da sua amargura, independente de tudo que ela passava, ela conseguia superar essa situação. Ela conseguia se sobrepor, ela conseguia confiar em Deus, ela conseguia descansar em Deus, embora ela não tinha tido a alegria da maternidade. Mas ela sabia administrar, ela não deixou de ser útil para servir a Deus por causa do seu problema. Sua dor, seu incômodo, seu problema não foi barreira para que ela pudesse servir a Deus. Queridos, nós começamos missões em casa quando nós temos disposição de servir. A disposição de servir, a maneira como vocês servem aqui, que é linda demais, você já está fazendo missões. Cada pessoa que você sorri. Sabe, uma vez entrou uma senhora na nossa igreja, ela tinha um problema sério psicológico, de nervos assim, e ela andava assim. E chegou uma senhora da nossa igreja, e quando ela foi entrar, essa senhora foi recebê-la e deu um abraço nela. Um abraço que ela disse para mim que ela não sabia dizer quem foi que abraçou ela, ela nunca conseguiu identificar a pessoa que abraçou ela na igreja. Mas ela falou: aquela irmã que me abraçou, não foi aquela irmã que me abraçou, foi Deus que me abraçou. E Deus fez um milagre tão maravilhoso na vida dela, fez algo tão especial, tão espetacular, que o marido dela um dia ligou para mim e falou assim: pastor, eu preciso conversar com você aqui na minha casa, pode ser? Eu falei: pode, tudo bem. Quando eu cheguei na casa dele, eu quero uma explicação, o que foi que vocês fizeram com a minha esposa? Eu falei: Jesus, o que está acontecendo aqui? Por quê? Pastor, essa mulher, olha, eu vou dizer uma coisa, eu estou todos esses anos com ela por amor, mas essa mulher está difícil. Porque se a gente falava: a comida ficou salgada, ela pegava a panela de arroz e jogava.
o bolo ficou duro. Ela pegava o bolo e jogava. Não sei o que, ficou assim. O suco ficou muito doce. Ela jogava. Ela não remediava a situação. Ela era muito nervosa. E agora a gente fala de uma coisa, está ali na mão, tudo mudado. Aquele abraço, irmãos. A pessoa da recepção estava servindo a Deus, e ali fez um grande milagre. Deus usou um abraço para mudar uma vida. Quantos sorrisos não mudam uma vida? Quantos abraços não mudam uma vida? Às vezes, quando nós colocamos que você já deu um abraço hoje, como hoje, né? Já deu bom ano novo para o seu irmão. Aí, caramba, tem que abraçar de novo. Abraça porque tem milagre. Abraça, não fala assim, quando você for abraçar um irmão, você fala, Deus, não seja o meu abraço, mas seja o teu abraço. Abraça esse irmão. Eu não sei o que ele precisa, mas o Senhor sabe. E aí você abraça. E o milagre acontece. Então, disposição de servir. Persuadir a família, envolver a família. Ore. Deus, eu estou com o coração fervendo por esse trabalho. Eu estou com o coração fervendo por essa situação. Mas meus filhos precisam compreender isso. Meu marido precisa compreender isso. E ore por eles para que Deus envolva junto com você. Tome atitude de entrega, de sacrifício. Nós somos muito acostumados a dar o que sobra, a dar o que não está perturbando. Vamos dar um passo além daquilo que nós podemos. Vamos fazer o sacrifício. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, comer, vestir, beber, sair, passear, as outras coisas são acrescentadas. É muito gostoso quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. O desafio é esse: começar a fazer missões em sua casa. O seu lar, a sua casa é o maior, o melhor e o mais importante campo missionário. Você está disposto a esse desafio? Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Eu não sei como o Espírito Santo falou ao seu coração em tudo isso que eu falei. Eu não sei como Deus tem tocado em sua vida. Eu não sei como Ele sussurrou dentro de você. O que despertou em você. Mas uma coisa eu sei. Aqui na igreja todos nós somos ministros. Lá em casa ou na rua, todos nós somos missionários. Faça da sua casa o maior campo missionário. O mais produtivo campo missionário. Diga a Deus: Senhor, hoje eu estou confirmando, ou estou percebendo, ou estou recebendo uma nova informação. Seja lá o que for. Mas você possa dizer: Deus, diante desse desafio, talvez você possa até dizer: não sei como começar, mas eu quero que minha casa seja um lar de extensão missionária. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui, a maneira como o Teu Santo Espírito falou no íntimo de cada um. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que cada decisão sendo feita, os anjos te louvem, a glória seja dada ao Senhor, e cada lar aqui, fazendo essa decisão, venha a ser um luzeiro do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus por isso.